Tem muita coisa pra gente falar, a gente vai falar dele, Donald Trump também. Teve discurso ontem. Que discurso cansativo, hein? 1h30 falando. Ele não bateu certos recordes, né? O Fidel Castro ia dar uma palavrinha, eram 4 horas, 5 horas, 6 horas, falava, impressionante. Mas ele cansou, falou. Tem até um videozinho do J.D. Vance, depois do discurso, comentando que, mas demorou demais, hein? E vazou o áudio. Quer dizer, é chato aquele desconforto e tal. Mas ele falou um monte de coisa. Nós vamos poder falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria, no entanto, chamar a atenção para um ponto que até tem a ver com isso que o Donald Trump tratou, sem entrar nos temas. Mas veja, tudo o que ele falou, de alguma maneira, tudo não, mas boa parte daquilo que ele falou, de alguma maneira, o mundo acompanhou porque tem reflexo na vida dos outros. Tem reflexo na vida brasileira, tem reflexo na vida mexicana, na vida canadense, na Europa, né, na Ásia. Todo mundo olha porque ele trata de assuntos que são muito importantes. Se ele está dando desfecho importante ou não, é outra discussão, mas ele está abordando temas importantes. Ele está olhando para coisas que são importantes. Ao jeito Trump, né, no modo Trump de fazer aquilo, muitas das coisas que ele está falando vai dar ruim, não tem como, vai dar problema, mas ele está tratando de assuntos importantes. Olha que vantagem que é você estar em começo de governo também, né? Você está em começo de governo, é aquilo, é alegria. Quantos? 5 semanas de governo? 6 semanas de governo? Pode falar o que quiser. Assim, o futuro é muito mais longo do que o passado da sua gestão. 5 semanas de gestão tem 4 anos pela frente. O Lula está no 3º ano de governo. Então, o Lula não tem o direito de fazer discursos como aquele. O Lula já está naquela fase de ter que entregar as coisas, né? É cobrança. Isso você não fez, já se passaram 2 anos, você não fez, você entrou no 3º ano, você não fez, falou não sei o que, não aconteceu, falou que ia fazer 300 mil, não sei o que, não fez 200, então não dá para fazer mais 100, tem que fazer 300, não sei o que. Começa a ficar um negócio meio complicado. E é um governo, quando está em começo de governo, você pode atirar para 10 lugares, depois você vê para onde você vai. Quando você está no ponto em que o Lula está, você tem que dar tiros mais certeiros para tentar, de alguma maneira, chegar íntegro eleitoralmente, ou pelo menos o mais forte possível, na eleição de 2026. O Donald Trump vai querer chegar grande, né, para fazer o sucessor. Ele não pode mais se reeleger. Já foi presidente uma vez, essa é a segunda, ninguém pode ser a 3ª vez. Então ele vai ter que apoiar alguém. Vai querer chegar musculoso na eleição. E o Lula, se vai ser candidato ou não, vai querer chegar musculoso na eleição. Só que no caso do Lula, falta pouco. E ele está tateando. Ele está tentando achar uma entrada para pegar um tema. E está perdido. Como você vê, ele está perdido. Ele não sabe se ele fala de economia, ele não sabe se fala de sociedade, ele não sabe se fala de políticas assistencialistas, ele não sabe se ele fala de mercado, ele dá um tiro para cá, um tiro para lá, e um exemplo de um tiro para cá, um tiro para lá desde que ele começou esse governo, um dos setores mais resistentes a ele foi o agronegócio. Por uma razão muito objetiva. O Lula, em vez de abraçar aquele setor das grandes notícias da economia nacional, e que pode se dar muito bem em função dos discursos de Donald Trump, da postura do Trump em relação à China, ele resolve questionar o agronegócio, ele resolve confrontar o agronegócio, ele resolve olhar para aquele setor que não é um setor econômico, é um setor social, que são os sem terra, que são os invasores de propriedade privada, e ficar fazendo acenos para essa turma. Aliás, depois de amanhã, a não ser que ele mude a agenda, está agendada uma visita num assentamento em Minas Gerais, justamente um acampamento do MST. Quer dizer, o que o presidente da República vai fazer num acampamento do MST? Qual é a lógica do presidente da República ir a um acampamento do MST? A lógica é
de tentar ficar bem com a sua base original, para tentar talvez fortalecer a sua imagem no setor de esquerda, porque ele está sendo criticado pelo MST, porque dizem que ele não está fazendo a reforma agrária. Aí, de repente, tem lá a turma, o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, fica com um medinho, e aí eles resolvem fazer movimentos, mas não faz o menor sentido lógico, não faz o menor sentido econômico o presidente da República abraçar a causa do MST. O MST, que completou no ano passado 40 anos de história, nasceu, assim como o PT nasceu há muito tempo também, 1980, nasceu num momento da história completamente diferente ao momento que a gente tem hoje. O Brasil tinha 6 milhões de boias frias. O Brasil tinha uma taxa de mecanização baixíssima no campo. O Brasil não era esse exportador de alimentos que se tornou. O Brasil registrava muita terra improdutiva. O cenário mudou de um jeito tal que a existência do MST não faz o menor sentido, nenhum sentido. A existência do MST, a luta pela terra. Que terra? Hoje, você tem 1 milhão de pessoas assentadas, você tem 85 milhões de hectares distribuídos para a área de reforma agrária, sendo que o setor produtivo, o agronegócio, ocupa 63 milhões de hectares. Ou seja, a área assentada, a área de assentamentos, a área entregue a assentamentos no Brasil, é maior do que a área que o Brasil usa para a produção de alimentos, nessa quantidade impressionante que a gente produz. A gente tira 320 milhões de toneladas, pois a gente tirava, quando surgiu o MST, 40 milhões de toneladas. É isso. A gente tinha 350 mil tratores em São Paulo, 400 mil tratores no Brasil. Hoje a gente tem mais de 3 vezes a quantidade de trator. E que trator, né? E que trator? Que tipo de trator? Com que grau de precisão opera? A gente tem drone, a gente tem ciência genética, a gente tem uma tecnologia absurda de produtividade que subiu barbaramente. É tanta produtividade que não se justifica mais uma terra improdutiva, a razão pela qual o governo não desapropria, não invade, não pega uma terra devoluta ou pega uma terra que está improdutiva. Eles têm que comprar a terra, tem que comprar uma terra produtiva. E aí criou-se uma coisa maravilhosa. Você pega uma terra produtiva, põe um grupo de pessoas morando em cima e torna a terra produtiva improdutiva. Porque os assentamentos, infelizmente, são extremamente improdutivos. A produtividade dos assentamentos é muito baixa. Por culpa dos assentados? Não. Por culpa do governo. Deste governo? Não. Dos governos. Então, os governos assentam 1 milhão de famílias. Aliás, existe uma quantidade brutal de lotes ociosos. Estima-se que pode chegar a 200 mil lotes ociosos, sendo que o MST diz que tem 100 mil acampados esperando o lote. Então, para que mais assentamento? Se tem 200 mil lotes ociosos, por que não distribui essas 100 mil pessoas nos 200 mil lotes e ainda sobra lote? O que está acontecendo é o seguinte: não é verdade que os sem terra são agricultores. Existem agricultores entre os sem terra, mas os sem terra são pessoas que querem terra. Pessoas que foram para cidades e não conseguiram tocar a vida, viram uma oportunidade, uma possibilidade de ganhar um pedaço de terra, entram na fila, eventualmente são agraciados com uma terra, recebem um dinheiro aqui ou ali, muitos compram um carro usado, uma coisa dessa, e vão embora e abandonam. E tem muito isso, tem arrendamento. Isso o INCRA não estuda. Qual é a taxa de produção real dos assentamentos? Baixa. Aí o governo cria um programa de compra de alimentos. Esse programa de compra de alimentos diz que compra alimentos orgânicos. O MST, em alguns acampamentos, diz que produz arroz orgânico, por sabe-se lá certificado por quem. O governo compra essa produção e aí surge o mito de que existe uma produção importante nos acampamentos, o que não é verdade. O Brasil consome 85 milhões de toneladas de grãos por ano e os programas do governo compram 100, 150 mil toneladas, ou seja, é nada. E a produtividade dos assentamentos é muito baixa. Quando você vai olhar
a agenda do MST, o MST fez uma reunião este ano e criticou a paralisia, o que ele chama de paralisia, da reforma agrária no Brasil. Entre os itens deste encontro do MST está lá: pressionar o governo para assentar as 100 mil famílias sem terra acampadas, demarcar territórios indígenas. O que tem a ver o sem teto, aliás, sem terra com territórios indígenas? E reconhecer os territórios quilombolas, lutando por orçamento e uma agenda concreta de política para a melhoria da qualidade de vida e autonomia dos territórios. Como autonomia? Autonomia dos territórios? Dos territórios? O que é isso? Exercitar o internacionalismo e a solidariedade como princípios, valores e estratégias para construir a luta socialista de mãos dadas com Cuba, Palestina, Venezuela, Haiti, os povos da África Ocidental e com a classe trabalhadora do mundo. Construir estratégias de enfrentamento ao imperialismo, ao colonialismo, ao racismo, ao patriarcado, à xenofobia contra os imigrantes, à LGTB-fobia e todas as outras formas de violência e dominação. O que isso tem a ver com a luta por reforma agrária? A reforma agrária, como princípio, é absolutamente correta, mas é uma política que tem começo, meio e fim. E no caso brasileiro, já chegou ao fim. Não há mais sentido algum em você ter uma política de reforma agrária que não acaba nunca. Característica do Brasil, são políticas que não acabam nunca. Uma coisa é creche, que não acaba nunca. Nasce uma nova criança, tem que ter uma creche para ela. Nasce uma nova criança, ela foi para a creche, tem que ter escola fundamental, tem que ter escola ensino médio, tem que ter universidade, tem que ter tudo. Isso faz todo sentido. Setor médico, mesma coisa. Agora, o tempo inteiro, uma política de assentamento e assentamento e assentamento e assentamento, essas 100 mil famílias, qual é o treinamento que essas pessoas, e aliás as outras pessoas assentadas, eu falei em 1 milhão de famílias, recebem do governo? E qual é a chance de um governo fazer um treinamento de 1 milhão de famílias? Então a gente cria, e não é este governo do PT, este governo Lula, mas temos um problema governamental que não é discutido, não é enfrentado. E vamos ver o discurso que o presidente da República vai fazer no acampamento do MST. Estou ansioso para saber o que ele vai falar, porque não tem por que fazer reforma agrária no Brasil. Não tem por que não assentar as pessoas que já estão acampadas nos lotes que já foram, nos assentamentos que já foram montados. São mais de 9 mil assentamentos no Brasil, com lote sobrando. Não faz sentido algum dar mais terra para famílias e, sim, titular. Falta título. Agora, veja só que loucura, hein? Para você ver como há uma grande mentira atrás dessa história. Você assentar, a terra no Brasil, o governo só compra a terra, não tem mais terra, como eu falei, terra improdutiva. Custa R$17 mil o hectare em média. A unidade média de assentamento é de 15 hectares, então custa R$255 mil um assentamento, mais ou menos o preço de uma casa, do Minha Casa Minha Vida, R$255 mil. Só que se você entregar 255 mil, um lote, e custou R$255 mil, a família chega lá, não tem nada, não tem trator, não tem tecnologia, não tem especialista da Embrapa, não tem quem possa ajudar, não tem, simplesmente está desassistido, ou sabe plantar ou dançou. 255 mil vezes 100 mil famílias, olha que barbaridade, você está falando em 25 bilhões de reais para assentar essas pessoas. E o governo falou que tem dinheiro, tem 500 milhões de reais. Olha que piada. O governo separa 500 milhões de reais, ou seja, o governo mente para o MST, engana a sociedade. Isso é o Paulo Teixeira, tá? Ele falou isso. Ele colocou no programa Terra Nossa, Minha Nossa Terra, qualquer coisa assim. E você vai ver, tem 500 milhões de reais para assentamento. Não dá para assentar. Ou então cada um vai receber um terreninho. Um terreninho vai botar uma galinha e um cabrito, não cabe nem uma vaca. Não faz o menor sentido esse negócio. Então, é preciso parar, tirar a ideologia cega,
fé cega, faca amolada da frente e começar a olhar o seguinte: não tem por que insistir nessa conversa fiada de reforma agrária, em que o governo engana o MST se vale disso para fazer um discurso ideológico e a sociedade fica achando que tem um problema onde não tem. O problema que tem é as famílias que foram assentadas estão desassistidas e sem título. Sem título. E o governo, quando diz que vai assentar 270 mil pessoas, o assentamento novo mesmo é 5 mil e pouco. O resto, aliás, 75 mil pessoas, 5 mil e pouco. O resto é título que ele não dá. Tem centenas de milhares de pessoas sem o título. Se morre, Sandro, não tem a propriedade. Vai deixar como? Não tem como deixar a herança. Precisa transformar essas pessoas em proprietárias. Precisa criar um programa de agricultura familiar realmente sólido. Precisa colocar essas pessoas na cadeia produtiva. E isso não acontece. Por quê? Porque a ideologia mata. A ideologia cega é um desastre. Vamos acompanhar. Sexta-feira está na agenda do presidente. A gente vai ver o que ele vai falar lá de novidade. Acho muito difícil ter alguma novidade. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.